Muito boa noite, precursores. Agora sim, deu um probleminha aqui no áudio, mas já deu tudo certo. Como que vocês estão? Manda aí nos comentários aí como que vocês estão. Estão prontos aí para mais uma aula de inglês? Como que foi o final de semana? A aula de inglês aqui é sempre depois do final de semana, né? Então, segunda-feira é dia de começar tudo de novo. Bora para cima. Digita para mim aí se vocês viram também as outras aulas já, ou se essa é a primeira aula que vocês estão assistindo. Tá? Deixa a gente sabendo aí para a gente ter uma noçãozinha de como que vocês estão fazendo aí para lidar com as aulas. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite novamente, todo mundo, sejam bem-vindos. Você que está assistindo isso aqui ao vivo, ou você que está assistindo algum dia depois, deixou para assistir depois, estudar, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é, fiquem tranquilos, entrem relaxados, dá aquela relaxada, aquela respirada aqui funda, né? Pega ali um cafezinho para você tomar, um chá, alguma coisa que vocês gostem. Pega aí seu caderno de anotações e vamos começar aqui a aula. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês, né, fazer um convite para que acessem lá o Instagram, Bizu do Precursor, tá? Para seguir a gente no Instagram, para fazer parte ali da comunidade do Precursor, né, e ter por dentro ali tudo que está acontecendo, as aulas que vão ter, qual que é o podcast que vai ter no dia, quem vai ser o convidado, né, que às vezes a gente tem alguns convidados participando do podcast. Então é bom para vocês ficarem por dentro. Não somente pelo Instagram, mas convido vocês também pelo link que tiver na descrição aqui, para estar baixando o aplicativo do Precursor, tá? Porque lá vocês vão ter mais detalhadamente sobre os instrutores aqui, tanto informações sobre mim, Teacher Peterson, como o professor, né, o instrutor aí de Excel das terças-feiras, o psicólogo ali nas quartas-feiras e assim por diante. Vocês vão ter informação de todo mundo, vai ter acesso às aulas, ao conteúdo, vai estar tudo certinho lá. A melhor coisa que você faz, se você quer progredir aí tanto na sua vida militar, como se preparar também para o mundo afora, né? Quando sair do bebê. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar o bizu aqui, seus bisões. Vamos iniciar aqui, eu vou colocar na tela aqui qual que vai ser a aula de hoje, tá? Hoje a aula vai ser mais voltada para números, horários e datas. Eu coloquei direto aqui já de antemão sobre os horários. Por quê? A aula sobre números é algo básico, mas é essencial, né? Só que não adianta muito eu pegar muito sobre números em si aqui nessa aula, porque é algo que você vai ter que sentar ali um pouco, pegar seu caderno, dar uma olhada mais a fundo. Mas antes de você pegar e só simplesmente tentar decorar, eu posso te dar algumas dicas aqui. Então vai ser assim que vai funcionar a aula hoje, tá? Eu vou passar umas dicas para você estudar números e lembrar dos números. E depois a gente começa aqui já a entrar sobre horários e a gente vai falar sobre datas. Se der tempo na aula de hoje, se não, a gente faz um parte 2 na aula seguinte, tá bom? Fiquem tranquilos. Para não ficar também um conteúdo muito corrido para vocês e acabar dando um passo maior que a perna. Então, pessoal, antes da gente entrar aqui no assunto de horários, como que você vai estudar números? Números, o principal que vocês têm que saber, tá? Do 1 ao 10, tá, do 1 ao 10 já é um bom começo. Só que se você souber do 1 ao 19, eu te garanto que você já tem basicamente uma boa parte dos números em inglês. Por quê? Se você estudar do 1 ao 10, como que é? Eu vou falar aqui do 1 ao 10, tá? Caso você saiba, você acompanhe. Caso você não saiba, vá repetindo para você estar tentando adquirir aí junto comigo enquanto eu falo, tá? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Mais uma vez. 1, 2. Lembrando que o 2 aqui, pessoal, tem muita gente que pronuncia como chu, como se fosse um CH ou um X. Mas, na verdade, é uma pronúncia um pouco diferente. É como se fosse um TS, tá? No começo, então é 1, 2, 2, 3. 3, o famoso 3, que pega todo mundo aí de calça curta na hora da pronúncia. Como que você vai pronunciar o 3? Não é tree, e não é free. Tree é árvore, você vê que ele foca bastante na pronúncia do TR, né, que é tree.
three. Quando você fala free, você está querendo dizer livre, né? Que é free. Você foca muito no F. Free. O número 3, ele na verdade é uma junção desses dois. Então você vai falar um three. É como se você fosse falar um F, só que soltando o ar com a língua nos dentes. Então você vai prender a língua nos dentes, assim, e vai assoprar. Assim que você pegar esse bizu aqui de assoprar com a língua nos dentes, aí você só termina de pronunciar a palavra. Então, three, 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 beleza? Vai repetindo aí, que isso aí é repetição, não adianta, tá bom? Principalmente se você estiver no começo de inglês, é só repetição para você pegar a prática da pronúncia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, sabemos os números básicos. Vamos partir um pouquinho mais complexo. 11, que é 11. 12. 13. 13 é 13. Reparem que tem um tin no final da palavra, da pronúncia. Tin, gravem esse tin. Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, reparem que você falou ali até o 10, tranquilo. 11, 12 é aquela peculiaridade ali, é uma palavra um pouco mais específica, que é 11 e 12. Mas do 13 ao 19, repare que todos terminam com tin. É quase você falar um número e terminar com tin. Se você pegar a tradução de teen em inglês, é exatamente adolescente. Adolescente, adolescência. Então, se você... Adolescência seria teenage, na verdade, né? Então, teen é o adolescente, que é exatamente mais ou menos essa fase aí, né? Dos 13 aos 19. Então, até fica mais fácil de você decorar ou lembrar desses números. Então, do 1 ao 10 você já sabe, que é aquele de praxe. O 11 e o 12 é aquelas palavras um pouquinho diferentes, 11 e 12. E do 13 ao 19 é basicamente você falar o número só que com teen. Com exceção do 13 e do 15, que ele tem uma pronúncia um pouco diferente no começo também. Em vez de você falar de 3, ele vai virar third. Então é 13. Em vez de você falar 15, dessa forma tá errado, ele fica 15. Que é da mesma forma que ele fica as outras pronúncias mais para frente também, que a gente vai ver. Então, por exemplo, vamos lá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então você vê que, com exceção do 13 e do 14, que ele começa diferente, o resto é basicamente você pegar um número que já existe e colocar o teen. Então, lembrem, do 1 ao 10, fácil, 11 e 12 é aquela um pouco mais diferente, e do 13 ao 14 é aquela fase adolescente. Então, por isso você coloca o teen no final da pronúncia, tá bom? Então, poxa, do 1 ao 19 você já sabe falar, tá bom? Claro, repitam sempre com constância ali para você estar colocando isso aí mais... você deixa sempre o seu cérebro já condicionado a falar aquele número, tá? Então, quanto mais você repete, mais fácil fica de você lembrar. Então, beleza, chegamos no 19. A partir daí, eu vou te ensinar agora como você vai falar as dezenas, então você consegue falar todos os números até o 100. Por quê? Vamos primeiro aprender as dezenas. As dezenas são 20, que é 20. Então aí vai depender da pronúncia. Tem gente que fala 20, 20. Então 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. Então vamos lá. Repare que é basicamente parecido até com aquela fase adolescente que a gente falou de teen, só que a gente vai terminar as palavras com T. T é seco, tá? Então, T. Falou T, então você está falando de dezenas. Então, novamente, 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90 e 100. 100, 100 ou 100. O que importa é o 100. 100 significa 100.
Não necessariamente 100, mas significa que... vocês vão entender, mas significa basicamente que é multiplicado por 100. Tá? Vocês vão entender o porquê. Então, beleza. Visto as dezenas, e para falar os números entre as dezenas? Simples. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar a dezena que você quer e o número. Então, por exemplo, 22. 22. Vamos falar 35. 35. Então é simples. A partir daí que você aprendeu como falar dezena, você já sabe falar até qualquer número do 0 ao 100. Beleza? Então é só falar a dezena e o número. Vamos ver. 62. 61, vai. 2 a gente já usou. 61. 61. 61. 87. 87. 87. Entendeu? Então, fechou. Beleza? A partir dos 100, você vai falar o 100, assim como em português. Você vai falar, por exemplo, 120. Você vai falar em inglês, 120. Você vai falar todos esses números que você já sabe, a diferença é que você vai usar o 100 ou 100. E por que ele é multiplicado por 100? Não significa, na verdade, 100, o 100. Porque ele significa a centena em si. Perdão, isso, tá certo. Desculpa. A centena em si. Então, vamos supor que você queira falar 200. Você não tem uma palavra específica para 200. Você vai falar 200. E 300? 300. 400? 400. E assim por diante, tá bom? Então, é por isso que o 100, na verdade, é basicamente multiplicar por 100. Porque você vai falar um número e o 100, então você vai estar falando a centena. E os números entre eles? Você vai continuar pronunciando ele como se fosse português, só que em inglês. Então, vamos dar um exemplo aqui. 354. Então, 354. 354. 354. Não é 15. Lembre-se. 54. 354. Show? Tranquilo. A partir daí, agora você já sabe do 0 ao 999. Como é que eu falo 1000? Thousand. Novamente, ele não significa que é aquele 1000, mas é aquele multiplicado por 1000. Então, toda vez que você falar 1000, 1000 ou 1000. Quando você vai falar 2000, 2000 e assim por diante. A partir daí, vocês já sabem falar todos os números, porque chegou no milhão, você vai falar o quê? Million, billion, trillion, ok? Então, a partir daí, vocês pegaram o bizu de como estudar. Pegou esse bizu, né? Qualquer coisa você volta aqui na aula, vai vendo, repetindo. Esse é o bizu. Acabei de passar o bizu para você saber qualquer número. E como que você vai sempre lembrar disso? Repetição. Repetição é a chave. Pegou essa aula, todas os números que você vê por aí, tentem lembrar ele em inglês. Viu um número diferente? Fala ele em inglês. Soletra ele em inglês, um por um, não tem problema. Ou separa por dezenas, separa por centenas. Mas repitam. Sempre coloquem em prática, tá bom? E assim vai ser também com os horários que a gente vai ver agora. Toda vez que você vê o horário, quiser saber o horário, vai lá ver, tenta lembrar como que fala ele em inglês. Melhor ainda se você pronunciar ele em vez de só pensar. Fechou? Mas é isso. Números é isso. Você acabou de pegar o bizu aí de como falar do 0 ao número que você quiser falar em inglês. Agora vamos falar sobre horas. Então a primeira coisa é, como que pergunta a hora? Então você pode... vou colocar duas formas mais comuns aqui, tá? Então a gente tem aqui em cima mesmo no slide, ó. What time is it? What time is it? What time is it? Reparem que a gente já viu essa aula aqui, ó. Verb to be. O is, que é um verb to be, ele está antes do it, que é o sujeito, indicando que é uma interrogativa. Então, what time is it? Que horas são? Beleza? Outra forma que você pode perguntar. What is the time? Não tem problema também. Do you have the time? Você tem as horas? São formas que você pode estar mudando aí de perguntar. Agora a parte importante. Como é que a gente fala as horas? Vocês vão ver que no inglês nós temos muitas coisas que são parecidas com o português, só que, obviamente, falado de uma forma diferente. Tá? Vamos ver aqui. Quando nós temos as horas em ponto,
Então, sempre quando você vê algo que é cravado, igual a gente tem no slide aqui, 1h em ponto, 5 horas em ponto, 9 em ponto, meio-dia em ponto, essas são as horas que a gente vai chamar de o'clock. É o famoso o'clock que a gente sempre viu nas escolas. Mas o o'clock a gente fala quando ele é cravado assim, beleza? Então, por exemplo, ali, it's 1 o'clock, é 1 hora. It's 5 o'clock, são 5 horas. It's 9 o'clock, são 9 horas. E it's 12 o'clock, são 12 horas. Reparem que a gente tem alguns exemplos ali embaixo. São 3. O que eles significam? Assim como no português, nós podemos falar são 12 horas, quando alguém pergunta a hora, mas a gente pode falar é meio-dia ou é meia-noite. E a gente tem isso também no inglês. Então você vê ali, ó, it's midnight. Mid, de meio, night, de noite. Então, meia-noite. Ali embaixo, a mesma coisa, midday. Midday. Mid, de meio, day, dia. Então, meio-dia. E ali embaixo a gente tem o noon. Noon, que é exatamente meio-dia também. Então, it's noon. Reparem, como que fala tarde em inglês? Afternoon. Afternoon. Por que é afternoon? After é de depois, né? De after mesmo, depois. E noon, meio-dia. Então, o que é a tarde? É depois do meio-dia. Por isso se chama afternoon. Facilitou? Então, é isso. Então, a primeira coisa que você tem que saber de falar horas exatas é isso. It's 1 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock, ok? Você vai sempre falar dessa forma. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Aqui você vê algumas formas de se falar quando você tem números múltiplos de 5 falados nas horas. Então, a gente tem ali, por exemplo, 12 e 5, 7, 10, 8, 20, 10, 25. Vamos fazer algumas separações, tá? Números múltiplos de 5, de 0 a 30 e de 30 a o próximo horário. Vão ter formas diferentes de você falar. E números quebrados, por exemplo, 12, 3, 7, 17, também tem outra forma de falar. E a gente também tem a terceira forma de falar, que é a forma que é mais comum ainda, que é o principal que eu peço que vocês foquem nessa, tá bom? Eu vou passar todas essas formas de se falar, mas é para vocês terem a compreensão que elas existem, para quando alguém falar com vocês, vocês entenderem, ou quando lerem, vocês saberem o que está falando, e se vocês quiserem falar dessa forma também, ok. Mas quando eu falar para vocês, essa aqui é a forma que todo mundo sempre fala, essa aqui você tem que gravar. As outras você tem que entender apenas, que existem, tá bom? Então vamos lá. Números múltiplos de 5 do 0 ao 30. A gente vai falar a hora, os minutos passados daquela hora. Então, a gente vai ver aqui, ó. It's 2:05. Então, são 5 depois das 2. Né? 5 passado das 2. É meio confuso, mas é assim que funciona, tá? Ali a gente vê, por exemplo, 7:10. It's 10:07. Então, são 10 passados das 7. Assim também nos dois exemplos ali embaixo, ó. 8:20. It's 20:08. Então, 20 passado das 8. It's 25:10. Então, são 25 passados das 10. Beleza? Essa é uma das formas de você falar. Então, números múltiplos de 5 até o metade ali, até a metade do 30. A gente vai usar o past, que é passado. Ali embaixo vocês vão ver a forma que é a mais comum. Lembra que eu falei? Quando eu falar que essa forma mais comum é a que vocês têm que realmente absorver, para realmente frisar nelas. É exatamente como você fala em português. Como que você falaria ali 7 e 10 em português? Acabei de falar, né? São 7 e 10. Então, ali no inglês, você vai falar a mesma coisa. It's 7, 10. Você só falou os números. 7, 10. Ali embaixo, ó, 10 e 25. It's 10, 25. 10, 25. Você só fala os números em sequência ali. Não tem segredo. É a mesma coisa em português. Fala os números em sequência. Só um parênteses. Você vê no primeiro exemplo ali, tá? 2 ou 5. It's 2 ou 5. Quando ele tem um zero ali entre os outros dois números, para não parecer que você está falando 2,50, por exemplo, nesse exemplo aqui, né?
para não parecer que é 2h50, se você falasse 2:05, então você falar 2:05. Quando tem esse zero, você sempre pronuncia como ou, que é uma das formas que você pode pronunciar o zero. Então, vamos supor, você vai falar um número que é 4052. Você pode falar 4052, ou você pode falar 4052, tá bom? Zero você pode pronunciar dessas duas formas. Então, entenderam, né? Múltiplos de 5 até os 30 minutos, a gente pode falar dessa forma, falar do past, o horário. E também pode falar a forma mais comum que eu falei para vocês frisarem, que é só falar o número em sequência. 2:05, 7:10, 8:20 e 25. 10:25. Então, vamos dar uma olhada no próximo slide. Lembra quando eu falei que tem uma outra forma se o número for quebrado? Então, por exemplo, quando a gente tem 8:20, a gente vai falar o quê? Igual a gente viu no exemplo passado. It's 20 past 8. Só. It's 20 past 8. Tá certo. Só que se ele for quebrado, igual no exemplo aqui, 8:21, o certo é você falar minutos e continuar. Então, por exemplo, ó, se fosse 8:20, estaria certo você falar it's 20 past 8. Mas como ele é quebrado, você não pode falar it's 21 past 8. Você tem que falar it's 21 minutes past 8. Então, novamente, it's 21 minutes past 8. Então, você vai falar o número quebrado em minutos passados daquela hora. Tá bom? Próximo slide aqui, a gente vai ver uma das formas que a gente pode falar. Na verdade, eu vou pular e eu vou voltar ele daqui a pouco. Vocês vão entender o porquê. Tá? A gente viu números múltiplos de 5, do 0 ao 30. Show. E do 30 ao próximo horário? A gente não vai usar mais o past, porque a gente não vai mais falar são tantos minutos passados daquela hora. A gente vai falar agora são tantos minutos para aquela hora. Então, todos os números múltiplos de 5 passados do 30 minutos, a gente vai falar são tantos minutos para aquela próxima hora. Por exemplo, it's 25 to 3. It's 25 to 3. Então, são 25 para as 3. Soa meio estranho, a gente não é acostumado com isso, mas tá certo. São 25 para as 3. É meio estranho de você falar o horário dessa forma, né? Tanto é que não é muito comum, mas é uma das formas. Ali, it's 20 to 6. 20 to 6. Então, são 20 para as 6. Ali no próximo exemplo, it's 10 to 8. 10 para as 8. Aí a gente, é algo que a gente até costuma usar mais, né? E ali, it's 5 to 10. São 5 para as 10. Beleza? Então a gente tem aquela forma de falar, são tantos minutos passados daquela hora, e a gente tem agora, depois dos 30 minutos, essa forma de falar também. São tantos minutos para aquela outra hora. E embaixo a gente vê a mesma coisa que a gente viu nos slides, que é o que eu pedi para vocês frisarem, tá bom? Que é você só simplesmente falar o número ali das horas. Então, por exemplo, it's 2:35, 2:35. It's 5:40, então 5:40. It's 7:50, então são 7:50. E it's 9:55, então são 9:55. Tranquilo? Próximo horário. Aqui a gente vê a mesma situação. Do mesmo jeito que quando você vai falar que são tantos minutos passados daquela hora, e quando for quebrado você tem que mencionar os minutos, a palavra minutos, ele acontece isso também com o to. Então, por exemplo, it's 7 to... Aqui ele está falando, são 7 minutos para as 9. Então, it's 7 to 9. Estaria errado. Para ele estar correto, você tem que mencionar minutos para as 9. Então, it's 7 minutes to 9. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Agora eu vou voltar naquele slide lá que eu estava falando para vocês. Então, vocês entenderam duas formas de você falar, tá? Aquelas formas múltiplas de 5, de 0 a 30 e de 30 até o próximo horário. Qual que são as duas formas que eu vou te mostrar agora? A gente tem... Sabe quando no português você fala, são 15 para as tantas? Exatamente, no inglês tem a mesma coisa. Ou você fala, por exemplo, meia hora, são 5:30. Lá eles também falam. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Então, quando são 15 minutos passados daquele horário,
então até o 30, né, no caso, são 15. Você vai falar, it's 4:15. Então, quando você vai falar 15, você não vai falar 15. Você vai falar quarter. Por que quarter? Porque é a mesma coisa que 1/4 de hora. Então, a hora tem 60 minutos, 1/4 de hora são 15. É por isso que eles falam quarter, tá bom? Então, o 15 para tanto deles e tudo mais, você vai usar o quarter. Então, nesse exemplo 1 aqui, it's 4:15. Então, são 15 passados das 4. Ou você fala, it's 4:15, que é o comum que eu falei para vocês aprenderem. Próximo exemplo, it's 4:06. Então, são 15 passados das 6, né? Ou it's 6:15. São 6:15. Ali embaixo a gente vê agora a questão do meia hora, né? Eles literalmente falam também meia hora. Half, ele significa meio, metade. Então, se você fala it's 3:30, são meia hora passada das 3. E se você falar ali, por exemplo, novamente, ó, it's 11:30, são 30 passado das 11. Ou vocês falam da forma que eu falei, que eu frisei para vocês aprenderem como primeira opção de se responder alguma coisa, um horário, it's 3:30 e it's 11:30. São 3:30, são 11:30. Fechou? Da mesma forma que a gente tem essas duas formas de falar, tanto com 15 e com meia hora passados ali daquele horário, a gente também fala o quarter quando ele vai chegar no horário. Então, quando a gente fala, por exemplo, são 15 para as 9, a gente fala dessa forma também. Aqui, ó. It's 4:45. São 15 para as 5. Próximo exemplo, ó. It's 6:45. São 15 para as 7. Ali embaixo, ó. It's 8:45. São 15 para as 9. E it's 10:45. São 15 para as 11. Frisando novamente, qual que é a primeira opção que vocês têm aí que ter para responder qualquer horário? It's 4:45, são 4:45. Próximo exemplo. It's 6:45, são 6:45. Ali embaixo, it's 8:45, são 8:45. E it's 10:45, são 10:45. Essa é a forma que vocês têm que priorizar ali para vocês entenderem e aprenderem. Que é a forma mais comum, é mais fácil da gente absorver, sabendo que a gente fala assim também no português. Então, peguem isso de reflexo para vocês. Treinar essa forma de falar os horários, para sempre que alguém perguntar, ou toda vez que você olhar seu relógio, você falar as horas dessa forma, tá bom? Aqui, a gente tem os períodos dos dias. Então, a partir de agora, você tem totalmente a capacidade de olhar um relógio e falar que horas são. Confere? Vocês têm toda a capacidade agora de fazer isso. Se vocês olharem o relógio agora, vocês têm a capacidade de me falar que horário. Então, vou dar 10 segundos aí, vai. Olha o relógio e fala para você mesmo aí, que horas são? No meu aqui são 19:34. Como que ficaria isso em inglês? 19:34. Quais são as duas formas que você pode falar? Pronto, falou? Então vamos lá. Como que você falaria? 19:34. 19:34. 19:34. Ou se fosse também naquela outra versão, de tantos minutos para aquela hora. It's 26 minutes to 8. 26 minutes to 8. São 26 minutos para as 8. Por que eu falei minutos? Porque ele é um número quebrado. Se fosse 35, eu só falaria it's 25 to 8. Não precisaria mencionar os minutos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para finalizar aqui, realmente vai ser melhor a gente fazer essa separação. Essa vai ser a parte 1, tá bom? Da aula de datas e horários e números. Acredito que já ficou muito conteúdo para vocês estarem absorvendo, tá? Então, eu vou finalizar aqui mostrando para vocês esse período do dia. E os próximos slides são sobre datas, que a gente vai deixar para a parte 2, então, na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá, só para vocês pegarem agora. Vocês entenderam como funcionam os horários. Como funcionam os períodos dos dias? A gente tem a parte da manhã,
a parte da tarde e a parte da noite. Vamos lá. Quando você vai falar na parte da manhã, você vai falar in the morning. In the morning. Então, sempre usando a preposição in, tá bom? Se você falar at ou on, vamos supor on the morning ou at the morning, tá errado, tá? Então, in the morning. De manhã. Então, por exemplo, it's 7 o'clock in the morning. A frase ali de exemplo, né? São 7 da manhã. A próxima ali, eu já falei, até expliquei para vocês, né? Afternoon, que significa depois do meio-dia. After, depois, noon, meio-dia. Você vai falar também in. In the afternoon. In the afternoon. Beleza? Então, vamos ver o exemplo aqui. It's 10 past 3 in the afternoon. Então, são 10 passados das 3, ou seja, são 3:10 da tarde. Se a gente ver aqui a próxima, it's 7 o'clock in the evening. Vamos lá, teacher, quando que eu uso evening, quando que eu uso night? Acredito que eu já tenha explicado em alguma aula aqui atrás. Evening, vocês vão usar para se referir à noite também. Então é tanto aquela parte ali, um pouco depois ali da tarde, que aí tem o sol tá baixando, né? Tá se pondo, tá aquele período entre tarde e noite. É tanto esse período, como também a noite. Durante a noite você também usa evening. Então quando você fala good evening, você pode estar se cumprimentando alguma pessoa umas 8 da noite. Não é só na parte entre a tarde e noite, como muitos pensam. Então, quando diferenciar? O even é mais quando você está cumprimentando alguém que você está conversando, acabou de encontrar. Então, você está tendo a conversa, essa relação com essa pessoa durante a noite ainda. Agora, vamos supor que você vai se despedir daquela pessoa. Está indo embora e já está às 9 horas da noite. Você vai usar evening ou night? Você vai usar o night, porque provavelmente você só vai ver essa pessoa no próximo dia. Então, você usa o night, tá? O night, ele é mais específico para realmente para aquele horário, ou é um horário muito específico na parte da noite, que você quer se referenciar bem especificamente, você vai usar night, ou é realmente no horário que você vai dormir. Então, evening, você usa na parte inteira da noite. Quando você for se despedir, você usa night. Quando você for referenciar algo específico ou vai dormir, você vai dormir à noite, at night, tá bom? Só atentem quanto à preposição. Só atentem quanto à preposição na hora de pronunciar os períodos. Quando você vai falar da manhã, da tarde e do evening, que é a parte da noite também, você vai usar o in. Então, in the morning, in the afternoon, in the evening e it's 11:30 at night, tá bom? Então, quando você fala noite, é night, na parte ali específica. Eu posso ver também de trazer na próxima aula, junto com a parte 2 ali das datas, o porquê da gente usa in e na noite ele que é específico a gente usa at. É uma regrinha específica de preposições que a gente usa muito sobre o at, on, in. São umas 3 preposições que a gente usa para muitas coisas, tanto para referenciar espaço quanto tempo, horários, tá bom? Datas. Então, na próxima aula eu trago um pouco disso junto com as datas, tá bom? Mas o que vocês precisam saber para a aula de hoje é isso, tá bom? A aula eu vou encerrar por aqui, tá? Como vocês podem ver, ó, tem os próximos slides já. Aqui, ó. Tem os próximos slides das datas. Porém, vai ficar um assunto muito complexo para vocês estarem absorvendo numa aula só. Vai ficar pesado. Peguem, absorvam esse conteúdo para vocês aprenderem durante a semana. E na semana que vem eu trago as datas e as preposições at, on, in para vocês, tá bom? O que eu vou pedir para vocês, pessoal. O que eu vou pedir para vocês? Estarem seguindo, novamente, eu vou reforçar a ideia para vocês, né? Estarem seguindo lá no Instagram, Bizu do Precursor, a página, para ficarem sempre atentos às novas notícias, sempre atentos, ou serem lembrados, né? Sempre nos stories a gente vai estar postando qual que é o conteúdo que vai ter no dia,
E também no feed a gente vai sempre postar o conteúdo da semana. Então sigam lá para vocês ficarem atentos. Baixem o aplicativo, porque aí você, além de ficar atento, você tem acesso a tudo. No YouTube aqui também vai ter as aulas, as instruções, tá bom? Não percam tudo isso, que eu tenho certeza que esse projeto pode influenciar muito no teu futuro. Ele tem um potencial de alavancar o seu aprendizado e a sua qualidade profissional. Não só profissional, como pessoal. Opa! Não posso deixar de pedir também para vocês me seguirem lá no Instagram, @teacherpeterson. Sigam lá para mais dicas de inglês, dicas básicas, dicas um pouco mais complexas, dicas de como estudar inglês, eu também passo, tá? Tudo gratuitamente. Mas se você quer aprender um pouco mais ou quer aprender de forma que você aprenda o inglês rápido, é de 3 a 6 meses vocês estarem falando já de fato em inglês, eu aconselho vocês a entrarem em contato comigo para falar sobre a Wise Wings, que é a minha escola de inglês, tá? A gente tem aulas em turmas, aulas em grupos pequenos e aulas particulares. Como que funciona? A aula particular é, de fato, eu e você. Então, eu vou fazer um material voltado para você, para o seu aprendizado, para as suas facilidades. Vou focar também como melhorar as suas dificuldades, tá bom? A aula em grupos pequenos, como que funciona? Se você é uma pessoa que tem dois amigos, vai de 2 a 5 pessoas que querem aprender inglês juntas, que eu aconselho até é uma boa ideia você fazer esse grupinho para aprender inglês. A gente tem essa modalidade também. É como se fosse uma aula particular, só que para o grupo de vocês. E por que que é bom? Porque vocês vão ter esse contato entre vocês já em intimidade suficiente para não terem muita vergonha de sempre estarem se arriscando a falar inglês. Então, vocês vão estar sempre praticando, sempre pronunciando junto, tentando ter, quando for evoluindo, claro, praticando conversação junto. Então, isso faz evoluir muito rápido o nível do inglês. E nós temos também as turmas de aula, que são até 15 pessoas, 15 alunos na sala. Aí não é necessariamente pessoas que se conhecem, pode ser pessoas de qualquer parte ali do Brasil que estão aprendendo inglês, tá? E são 2 vezes na semana. Claro, para todas as modalidades, não se esqueçam, a gente tem desconto em viagens para os alunos, tá? Os descontos, eles são específicos, então o aluno vai precisar entrar em contato comigo, a gente vai repassar para a agência de viagem, para ele estar fazendo a cotação, qual o desconto que ele consegue ter, se é pacote, se é em passagem aérea, se é com hotel, tá? Mas tem o desconto, tem o currículo evidenciado para nossas parceiras, a empresas parceiras, a gente vai dar uma evidenciada no teu currículo, tá? E tem uma imersão simulada. Provavelmente esse ano vai acontecer ali por volta de junho, julho. Provavelmente julho. Que é o quê? Vamos reunir todos os alunos da escola do Wise Wings. Vai ser gratuitamente. Quem quiser participar de fora também pode participar, mas é pagando uma pequena taxa. Nesse evento gratuito para os alunos, vai ter ali uma palestra motivacional em inglês, tá? Com um grande mentor que eu tive no meu início aí de aulas, de dar aulas. Agora ele é coach, então ele vai estar participando ali do evento. A gente vai ter algumas oficinas também específicas para te ambientar em setores específicos aprendendo inglês. Então, por exemplo, setor da cozinha, setor da manufatura, fazendo algum artesanato, tudo em inglês, tá, pessoal? É um evento de imersão simulado. Você entrou no nosso evento lá, só fala inglês. Isso é bom, teacher, isso é bom só se eu estiver falando avançado já? Não. É bom para quem tem um inglês avançado, porque ele vai poder dar a oportunidade de praticar como se você estivesse num país, sem precisar necessariamente viajar para esse país, e é bom para você que está no zero do inglês. Por quê? Você vai experienciar isso. Você vai se colocar vai sentir na pele, né? Você vai sentir como se estivesse num outro país. Caramba, é assim que é estar lá. É assim que é ter o pessoal falando em outra língua. E isso vai fazer você criar uma necessidade interna também de aprender mais rápido. Seu cérebro vai querer aprender rápido, ele vai sentir uma urgência. E você também vai estar vendo ali, ter uma experiência diferente. Então, você vai gostar ali do ambiente, vai começar a estudar, e anualmente a gente vai fazer essas imersões, então no ano que vem você pode ir também já com o nível um pouco mais aflorado e ver a diferença que você teve. Tudo isso sem precisar necessariamente sair do país. Bom, pessoal, essa aula de hoje. Essa foi a parte 1, então, da introdução de números, horas e datas.
Na próxima aula a gente vai falar sobre datas e por hoje é só, tá bom? Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, tanto o Bizu do Precursor como @teacherpeterson, tá bom? Até a próxima, até segunda-feira.